Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo onde falaremos um pouco sobre as técnicas de escovação em dentes naturais. E antes de começar, é importante lembrar a todos sobre a importância de uma boa higiene bucal, fazendo a escovação juntamente aí com o uso do fio dental após as refeições. Lembrando que o biofilme bacteriano ele é formado na cavidade bucal após a alimentação e é muito importante que se faça a remoção desse biofilme, para a gente evitar aí algumas doenças aí como a cárie, e doenças periodontais. Então essa higiene ela é feita através do que chamamos de controle mecânico e controle químico. O controle mecânico ele está relacionado ao uso de fio dental e das escovas, e já o controle químico ele está relacionado ao uso de cremes dentais e alguns antissépticos bucais. Então, para a gente começar a falar sobre essas técnicas, a gente vai dar início aqui falando sobre a técnica horizontal, que é uma técnica mais simples e muito utilizada com os pacientes. Então, a cabeça da escova ela fica posicionada em um ângulo de 90 graus em relação à superfície dental e é feito movimentos horizontal, no caso aí movimentos para trás e para frente. Então, a cerda das escovas elas são posicionadas sobre a face vestibular, dos dentes. Então é feito esse movimento, para trás e para frente, são movimentos horizontal, pegando toda a face vestibular de dentes superiores, face vestibular de dentes inferiores. Importante higienização na região lingual de dentes inferiores e palatinos de dentes superiores. Então é feito toda a higienização dessa região também. Na face oclusal é feito um movimento de esfregaço, então fazendo toda a limpeza dessa região oclusal, Nós temos a técnica de escovação vertical, que diferentemente da técnica anterior é feito movimentos verticais, então são movimentos para baixo e para cima, então é feito esses movimentos aqui sobre toda a face vestibular, mais uma vez de dentes superiores e dentes inferiores. Importante, todas as técnicas façam uma escolha de grupos de dentes, para não esquecer em qual dente você começou, em qual dente você tem que terminar. Então é indicado que você faça a escolha de um lado da boca, em uma arcada, por exemplo, arcada superior. Então você faz toda a higiene, em um único sentido, na arcada superior, faz a higiene. Você pode escolher, no caso aqui, tanto vestibular de inferior e superior, e depois você vai para lingual e palatino, Nós temos a técnica vibratória de Stillman, onde a cabeça da escova ela é posicionada em uma direção oblíqua, voltada para o ápice da raiz. Então as cerdas elas são posicionadas entre gengiva e a face, a superfície dentária. Feita uma pressão leve em conjunto com movimentos vibratórios, Então, eu vou estar demonstrando aqui agora para vocês. Então, você posiciona as cerdas da escova, nesse sentido aqui. Lembrando que a cerda das escovas ela tem que estar direcionada ao ápice da raiz. Então, você posiciona sobre gengiva e a face dos dentes. Então, é feito movimentos vibratórios, em todas as faces de todos os dentes, tanto lingual quanto palatino, vestibular, Face oclusal, mesma situação da técnica anterior, é feita a higiene dela também nesse sentido, bom? E nós temos também a técnica de Stillman modificada, Então, a escova ela é posicionada de uma maneira semelhante à técnica anterior, Mas após você aplicar nesses movimentos vibratórios, a cabeça da escova ela gira progressivamente na região oclusal. Então você vai posicionar a cerda das escovas no mesmo sentido da técnica de Stillman, só que dessa vez na técnica de Stillman modificada. Então você posiciona ela nesse sentido. Então você faz movimentos vibratórios e a cerda das escovas elas são direcionadas ao oclusal do dente. Então você faz um movimento vibratório e vem com um movimento de varredura no sentido oclusal. Mais uma vez, cerda das escovas posicionada ao ápice da raiz e elas são posicionadas em gengiva e a face vestibular dos dentes.
Nós temos também a técnica de charters, né? Então, dessa vez, nessa técnica, né, as cerdas das escovas, elas vão ficar posicionadas, né, em um sentido diferente da técnica anterior, tá? Então, a cabeça da escova ela fica posicionada em uma direção oblíqua, né, a superfície dentária, e dessa vez as cerdas são voltadas para a oclusal dos dentes, tá? Então a escova ela é deslocada para trás e para frente, né, com movimentos rotatórios. É uma técnica indicada para casos de pacientes que têm perda do tecido interproximal, tá? Então, diferentemente da técnica anterior, dessa vez, cerda das escovas posicionadas em direção à oclusal dos dentes, tá? Então você faz alguns movimentos rotatórios com a cerda das escovas posicionadas nesse sentido. Mais uma vez, façam escolhas, né, de grupos de dentes, tanto superiores, inferiores. Tentem, né, fazer aí um segmento, né, desses grupos para que não haja nenhum tipo de esquecimento, né, na hora de estar fazendo a escovação. Nós temos também a técnica de Bass, né? Então, dessa vez nós vamos voltar a escova, as cerdas, né, direcionada ao ápice da raiz, só que dessa vez, né, as cerdas das escovas elas vão ser introduzidas levemente no sulco gengival, tá? Então nós temos um espaço aqui entre o tecido gengival e a coroa dos dentes, né? Então nesse espacinho ali onde tem às vezes uma impactação de alimentos, né, alguns resíduos que entram ali naquela região, então com o auxílio dessas cerdas macias, tá, da escova, você vai fazer a higienização subgengival, tá? Então, as cerdas das escovas, elas são direcionadas, né, em uma direção oblíqua, né, voltada para o ápice da raiz. Então, as cerdas voltadas ao ápice da raiz, né, introduzida no sulco gengival, né? Então, a escova ela vai num sentido antero-posterior, ou então para, né, para trás e para frente. Então, você vai posicionar, lembrando, a cerda das escovas vai entrar levemente no sulco gengival e você vai fazer movimentos antero-posterior, antero-posterior. Então, para trás, para frente aqui, você vai fazer esses movimentos pegando toda a face de todos os dentes, tá? Nós temos a técnica de Bass modificada, tá? Que é o mesmo sentido da técnica de Bass, só que dessa vez, ao posicionar a escova nesse sentido, você vai fazer alguns movimentos anteros posterior e a cabeça da escova ela é direcionada à oclusal do dente. Então é como se fosse uma técnica de Bass e estima modificada, né? Então você posiciona a cerda das escovas sobre o sulco gengival, então é feito esse movimento e o movimento em sentido oclusal. Então faça-se esse movimento e esse movimento e esse sentido oclusal em todos os dentes, escolhendo grupos de dentes para que não haja nenhum tipo de esquecimento aí na hora da escovação. Bom, então para nos auxiliar aí, né, nesse controle químico e mecânico, nós temos aqui alguns dispositivos, né? Nós temos aqui também alguns cremes dentais, temos antissépticos. Então são várias marcas comerciais, né, que são oferecidas aí para nos auxiliar, né? Nós temos vários métodos aí, como foi dito aí no vídeo anterior, né, das técnicas. Então nós temos aqui para controle químico, né, nós temos os cremes dentais, né, com flúor. Nós temos indicação aqui para crianças, né, com flúor também. Então são cremes dentais diferentemente dos cremes usados, né, em adultos. Nós temos os antissépticos bucais, tá, para ajudar aí nesse controle bacteriano. São bochechos, né, que são feitos, né. Para o controle mecânico, nós temos, né, além das escovas, essa aqui é uma escova adulta, ultra soft, então ela tem as cerdas bem macias, né. Essa é uma escova muito indicada com cirurgiões dentistas. Nós temos para crianças, né, vocês podem notar aqui, eu vou colocar uma lado a lado aqui para vocês verem o tamanho aqui da diferença da cabeça da escova, né. Então as cerdas delas são bem macias. Nós temos aqui,
né, como auxílio também mecânico, o uso do fio dental, né, e juntamente com o uso do fio dental você pode ter os passa-fios, né, é um dispositivo muito indicado em ortodontia, né, então ele é introduzido embaixo dos aparelhos, né, e direcionado à face proximal dos dentes. Então você entra com ele aqui como se tivesse um aparelho, né, então você puxa e do outro lado você pega a outra ponta do fio dental, né, e fazendo assim a higienização das faces interproximais dos dentes, tá? Nós temos os escovadores de língua, né? Então a gente tem vários modelos aí no mercado. Eu trouxe esses dois aqui para estar demonstrando. Um com cerda, que é esse, né? Então ele tem umas cerdas aqui para estar auxiliando. E nós temos esse aqui que é um dispositivo, né, todo em plástico mesmo, e é feito a raspagem da língua, né? Lembrando que você não é obrigado a estar comprando isso no mercado, você pode estar usando as cerdas das escovas mesmo e fazendo essa higienização, lembrando da importância da higienização da língua, tá? Então não é feito somente sobre a coroa, né, dos dentes, então é importante que se faça essa higienização da língua. Nós temos as escovinhas interproximais, que também é utilizada muito em ortodontia, né, em alguns casos aí de pacientes aí que também faz o uso de algumas próteses, né, então ela é indicada também. Então ela é introduzida ali na face interproximal dos dentes. Nós temos vários tamanhos diferentes, então isso aí vai dar indicação do cirurgião dentista para cada paciente, tá? Nós temos também como auxílio, né, para essa higiene, esse controle bacteriano, nós temos as escovas elétricas, né? Esta aqui muito indicada, né, essas escovas são muito indicadas para pacientes que têm algum tipo de dificuldade, né, coordenação motora, às vezes um paciente que não tem um movimento muito legal, né, com as mãos. Então ela é indicada para esse tipo de paciente, né? Ela faz movimentos rotatórios, né, sobre a face dos dentes, né? Então você pode achar ela aí com pilhas, né? Tem algumas que são carregadas na energia, né, a bateria. Então você aciona ela e ela faz um movimento rotatório sobre toda a face dos dentes, né? Então são esses aí alguns dos vários dispositivos que a gente encontra, né, no mercado para auxiliar na higienização aí, né, dos dentes naturais que nós temos em boca, ok?